Aurélio Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, nasceu no dia 13 de novembro de 354, na cidade de Tagaste, que é no norte da África, que é a atual cidade de Souk Aras, não sei falar o nome disso, na Argélia. E seu pai era patrício, ele era pagão, mas ele se esforçava muito para dar uma boa educação para seu filho Agostinho. E foi a sua mãe, Mônica, que era cristã, que incentivou ele mais nas doutrinas cristãs e colocou esses valores no coração dele, mesmo que depois ele não seguiu tanto. E ele também tinha dois irmãos, o Navílio e Pérpetua. Até os 16 anos, Agostinho estudou em escolas na Argélia, em Tagaste e também aqui, em Madaura, na Argélia. E por ele ser um aluno bom, o pai dele tinha muito orgulho dele e acabou resolvendo que ele deveria ir para uma escola maior em Cartago, que é a capital da Tunísia. E só que para isso ele teve que passar 6 meses na cidade natal dele, em Tagaste, e isso fez com que ele ficasse com bastante tempo ósseo e gerou alguns problemas na vida dele. Ele acabou se entregando a uma vida devassa de prazer, embriaguez e paixões por mulheres, que era uma coisa que assombrou ele por muitos anos. E com a ida dele para Catargo, nessa outra escola, essa situação se intensificou e foi onde ele teve o seu único filho, Adeodato, com uma concubina. E em 373, com 19 anos, ele e seu amigo Honorato começaram a se ligar com o maniqueísmo, onde Agostinho buscava principalmente respostas para um grande conflito interno que ele tinha, que era da origem do mal. E, segundo Agostinho, ele foi seduzido pelas promessas de uma filosofia livre e desenfreada. Pela fé, afirmou ter descoberto contradições nas Sagradas Escrituras. E foi durante esse período maniqueísta que ele se desenvolveu bastante intelectualmente e começou a ler bastante também, e suas faculdades literárias alcançaram pleno desenvolvimento. E isso fez com que também ele aprendesse bastante sobre a gramática e sobre a língua grega. Isso também fez com que ele voltasse para a cidade natal e para ensinar gramática, depois que ele terminou os estudos. Em 382, com 28 anos, ele voltou para Cartago e o maniqueísmo já não fazia mais tanto sentido para ele, já não era mais suficiente para as questões pessoais que ele tinha. Então, no ano seguinte, sob a influência do bispo Ambrósio, ele foi para a Itália, mais precisamente para Milão, e foi ali visitando o bispo que ele ficou fascinado pela bondade que ele tinha e acabou se tornando assistente regular nas pregações do bispo, mesmo antes da sua conversão. E depois disso, ele começou a se ligar mais ao neoplatonismo. Então ele começou a enxergar mais Deus como um ser transcendente, porque antes ele tinha uma visão mais de Deus humano e se questionava que se Deus era bom, porque existe o mal, até que isso levava a uma das coisas dele ter esse conflito interno. Mas ele era bastante escravo das paixões que ele tinha, e isso fazia com que ele não se deixasse entregar totalmente a Cristo, e ele não conseguia se converter e tal, ele queria, mas ele tinha muito apego à vida que ele levava. E então, finalmente, com 32 anos, ele encontrou o que estava procurando. E a conversão dele me chamou bastante atenção, que não é algo tipo muito miraculoso, assim. Ele estava estudando numa tarde com o amigo Alípio, num jardim, e eles tinham esse costume de ler a Bíblia, as escrituras, não somente para como devoção, enfim, mas como estudo mesmo. E foi um desses estudos que ele fala que
que ele começou a ouvir uma voz que dizia: toma e lê. E ele foi atraído para ler Romanos 13, versículo 13 ao 14, que fala: vivam dignamente como pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam no Senhor Jesus Cristo e façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. E ele fala no livro Confissões, que a gente vai falar um pouquinho deles depois, que aquilo foi como uma luz para toda a escuridão da dúvida que ele tinha de se entregar a Deus ou não, porque ele já conhecia, já tinha bastante estudo sobre, mas ainda não era uma coisa que ele conseguia aplicar na realidade dele. E no ano seguinte, ele foi batizado pelo bispo Ambrósio no dia da Páscoa. E Agostinho rapidamente se familiarizou com as doutrinas cristãs, muito por causa das coisas que a mãe dele tinha ensinado ele também. E ele carregava muito da filosofia, principalmente neoplatonista, com ele, mas mesmo quando surgia alguma contradição entre a filosofia e aquilo que ele acreditava, ele nunca hesitava em subordinar a filosofia dele à sua razão, à sua fé. E porque ele, antes de tudo, era cristão, e as questões filosóficas cada vez mais ficavam em segundo plano. E acredito que isso não devia ser fácil para ele, porque ele estudou tanto tempo sobre isso e dedicou tanto tempo na filosofia e outras áreas, e só se converteu com mais de 30 anos, então foi bastante tempo. Então essa mudança, depois de estar tanto uma ideia tão consolidada, acho que não deve ter sido muito simples para ele. E em 387, a sua mãe Mônica faleceu, e Agostinho sofreu muito, porque tinha uma ligação bem forte com a mãe. Dizem que quando Agostinho morreu, estava no leito de morte, era nela que ele pensava, assim, uma das pessoas que ele pensava muito, porque eles eram bem próximos. E isso fez com que ele mudasse um pouco os planos dele, e ele acabou voltando para sua cidade natal, em Tagaste, onde ele depois que se converteu, ele pensou que ia ter uma vida tranquila, de boa, e ele buscava isso, viver uma vida comum na pobreza, oração e estudo das escrituras sagradas. Então ele não queria ter altos cargos na igreja, muito menos ser sacerdote, mas acabou que Deus tinha outros planos para a vida dele, e ele foi convocado para ir para Hipona, que também é na Argélia, atual Granada, não sei se está assim. E um dia depois dele ser convocado, ele estava numa igreja orando e de repente as pessoas se reuniram, começaram a aplaudir e fizeram um movimento e pediram para Valério, o bispo de Hipona, elevá-lo ele ao sacerdócio. E, meio a contragosto, ele acabou cedendo às súplicas e foi ordenado em 391. E seu ministério durou 5 anos e rendeu muitos frutos. E, por fim, ele, enfraquecido pela velhice, Valério, bispo de Hipona, ele obteve autorização de Aurélio, que era o bispo superior da África, para tornar Agostinho seu coadjutor, ele foi eleito para substituir o bispo Valério em Hipona. Então, nessa época, ele tinha 42 anos e ocuparia a sede de Hipona por 34 anos. Certo. Então, aí logo em seguida, com 44 anos, ele escreveu uma das obras mais conhecidas dele, que é Confissões. Esse livro, ele tá falando com Deus, ele tá como se fosse uma oração, né? Que ele confessa para Deus todos os pecados que ele cometeu, tudo que ele passou antes de ser convertido. Ele se converteu tarde, né? Entre aspas, tarde, né? Com 30 e poucos anos. Mas uma coisa que é interessante nesse livro é que ele deixa bem claro, assim, através das confissões dele, o quanto ele via o pecado original, o pecado que existia nele, intrínseco, e a graça de Deus. Então ele está contando tudo para Deus que ele passou, e a gente consegue perceber que ele tem essa noção dessas coisas.
duas doutrinas bem claras, a do pecado original e da graça de Deus. Inclusive, tem um exemplo que ele fala que ele ia com um amigo dele roubar peras no quintal do vizinho, na plantação, é, só pelo prazer de roubar e não pela necessidade. Então ele já via assim o quanto ele gostava de fazer o mal pelo mal, assim, e não por alguma necessidade, que é o pecado que tem em nós, né? E isso ele percebeu como a gente é pecador e como nós somos escravos dele, né? Isso ele contando no livro, depois de já ter sido convertido, é claro. Esse livro fala de muitas coisas também, inclusive fala da mãe dele, né, que é a Mônica, e ele, como a Júlia falou, tem um grande apreço por ela. Inclusive, o Santa Mônica, o bairro daqui, é a mãe do Agostinho. A mãe do Agostinho é a Mônica, e Santa Mônica tem a ver com a mãe do Agostinho. Tanto que o Agostinho considerava ela e as outras pessoas também. Isso porque a mãe dele era uma pessoa que ela dava muito o exemplo na piedade e na oração. Durante muito tempo, o Agostinho era incrédulo, não era crente, e ele via sua mãe chorando muito, assim. Dizia lá no livro de Confissões que a mãe dele chorava mais por ele do que uma mãe que perdeu um filho, sabe? Isso porque, de certo modo, o Agostinho estava morto, né? Ele estava morto e antes de ser convertido, é claro. Então a mãe dele chorava muito e orava por ele o tempo inteiro e falava com ele o tempo inteiro. Isso foi uma grande contribuição na sua conversão. Isso para ver a importância de uma pessoa dando exemplo na sua própria vida. A mãe dele também foi uma grande peça para converter a sogra do Agostinho também. Legal. E depois uma das coisas mais importantes que ele traz nos seus escritos, que ele escreveu mais ou menos nessa época, com 40, 50 e poucos anos, sobre a graça de Deus. Enquanto depois dos apóstolos, né, que a gente vê sobre a doutrina da graça na Bíblia, teve um período assim de uns 300 anos até Agostinho que as pessoas não falavam com isso com clareza, não falavam sobre a graça de Deus com clareza. E Agostinho foi uma das pessoas que trouxe essa doutrina com clareza. E isso a gente pode ver nos escritos dele, pode ver em confissões, né? Agostinho foi uma pessoa que ele viu como a vida dele é uma história que confirma a doutrina da graça, a doutrina do pecado original, que é que a pessoa nasce com pecado, né? Claro. E ele escreveu muito sobre isso. Então ele tem uma grande importância nesse aspecto. Hoje praticamente muita gente assim ao longo da história usa Agostinho, desde quando ele estava lá, né? Anos 400 mais ou menos, escreveu esses livros, até hoje. Muita gente lê ele e é um cara que explicou e esquematizou muito bem a doutrina da graça. E uma pessoa que ajudou ele a esquematizar, digamos assim, foi o Pelágio. O Pelágio foi uma pessoa que era totalmente contra ele. Ele era uma pessoa, talvez um monge, não se sabe certo, mas ele veio a Roma para tentar cuidar dos pobres, assim, e tentar ensinar eles a viver uma vida pura, cristã. Só que ele ficou chocado com o pecado que existia em Roma, e nos pobres também, e também ficou chocado com outra coisa, que foi um livro que ele leu, se chama Confissões, de Agostinho. E daí ele acha um absurdo o que Agostinho escreveu, né? Quando Agostinho escreve, por exemplo, dá-me o poder para me fazer o que tu pedes e pede o que quiseres. Nessa frase a gente pode ver como, na verdade, é Deus quem faz, né? Mas ele também faz. Então, Pelágio achava isso um absurdo e ele pregava contra isso. Pelágio acreditava que a pessoa nascia neutra, que ela podia escolher entre praticar o bem e o mal, e ela podia até chegar a conquistar uma perfeição pelas suas próprias forças, sem a ajuda de Deus. Então, Pelágio foi uma pessoa que foi contra Agostinho, e isso fez com que Agostinho escrevesse bem logicamente, bem fundamentado sobre a doutrina da graça. Então,
410, Roma acaba sendo invadida por bárbaros, muitos bárbaros, e numa forma de consolar os cristãos, porque aquele tinha sido um momento bem traumático para os romanos, já que era a primeira vez em muitos anos que Roma era invadida. Agostinho escreve A Cidade de Deus, que também é uma das obras famosas dele, e que contribuiu bastante para a filosofia e para a política, não só daquela época, mas até hoje. Nesse compilado ele também faz uma conexão com as obras de Platão, do mundo das ideias e tal. Então, nessa obra, ele vai fazer uma diferença entre a Cidade de Deus, que é representada por Jerusalém, e a Cidade dos Homens, que é representada por Babilônia. Essas duas cidades têm um ideal em comum, que é o alcance da felicidade, mas o meio para atingir essa felicidade nas duas cidades é diferente. Na Cidade de Deus, o ideal de felicidade está na espiritualidade, no alcançar a Deus, enquanto na Cidade dos Homens, essa busca pela felicidade é meio que não tem regras, assim. Qualquer coisa tá valendo. O que importa é a felicidade terrena, é a satisfação do corpo. E entre esse período de 410 a 430, Agostinho tentava converter o povo de Hipona e sempre se dedicava muito no próprio desenvolvimento espiritual. Nessa época, ele morava na residência episcopal. Então, em 430, uma tribo de vândalos invadiu a África e eles conseguiram cercar Hipona. E nessa época, Agostinho já estava com a saúde bem debilitada, e aí por isso ele pede para que todos os seus livros e todas as suas obras que estavam na biblioteca da igreja de Hipona, que eles fossem preservados lá mesmo. E grande parte do que a gente sabe sobre os últimos anos de Agostinho foi relatado por um bispo que era amigo dele, que se chamava Possídio. E ele preservou também alguns... essa parte eu não botei, porque... não sei porquê. Mas ele preservou alguns traços bem objetivos, assim, de Agostinho. Ele falava que Agostinho era um cara que comia pouco, trabalhava muito. Ele não gostava de fofocas. E ele era muito prudente na administração financeira. E no dia 28 de agosto de 430, Agostinho vem a falecer. E logo em seguida, aqueles vândalos que estavam cercando Hipona, eles desistem desse cerco, né, pela situação, mas depois de um tempo eles vão acabar voltando e vão incendiar a cidade. Eles vão destruir tudo, só que eles vão deixar intacto a catedral e a biblioteca de Agostinho com todas as suas obras. E em toda a sua vida, Agostinho escreveu 113 obras, e logo depois de morrer ele foi canonizado, canonizado quer dizer que ele foi nomeado santo por aclamação dos populares. E muito depois da sua morte, né, em 1298, ele foi reconhecido como doutor da igreja pelo Papa Bonifácio VIII. E ainda mais tarde, muito mais tarde, em 1517, ele ainda foi considerado um dos pais teológicos da Reforma Protestante por causa das doutrinas sobre a salvação e a graça. E a graça é divina, né, que ele fala nas obras dele depois que ele se converteu. E é isso.